Olá a todos, Léo aqui do Espaço Wrestling BR e a gente está aqui hoje para fazer um breve resumo do SmackDown pré-Backlash que vai acontecer nesse sábado. Eu devo postar o vídeo no sábado ainda. O Backlash é sábado a partir das 7 horas e esse é um review do SmackDown agora do dia 8, tá? Eu tô gravando logo em seguida ao show, inclusive as anotações minhas ficaram meio perdidas aqui, tá, gente? Eu vou fazer a review do show, mas vocês não importam tanto caso as lutas ali mudem um pouco a ordem, porque talvez eu tenha anotado errado alguma coisa aqui. Mas enfim, é basicamente para a gente fazer uma análise sobre como foi esse show aí antes do PLE final, né, do Backlash. Mas sem mais delongas, vamos focar aqui no SmackDown desse dia 8, que aconteceu agora há pouco. Eu vou tentar ser bem breve aqui, porque foi um show com bastante coisa. Então, se eu ficar falando muito sobre cada luta, cada segmento, a gente vai ficar num vídeo de 1 hora aqui. Então vamos fazer bem breve, vou dar um resuminho aí entre os segmentos e é isso aí. O show começou com o Jacob Fatu vindo no ringue, discursando, né, falando que amanhã será a grande luta da vida dele, que ele vai ganhar esse cinturão do Roman Reigns, que isso é necessário para a carreira dele, tudo aquele papo que ele já vem dando ali ao longo das semanas, para em seguida os Usos interromperem, entrarem no ringue e também mandarem aquele mesmo papo que já vem dando nas últimas semanas, que é: olha, Jacob, você é nosso primo, sangue do nosso sangue, a gente gosta de você, acho que você tem potencial, mas você tem que saber que do outro lado tá o Roman Reigns, né, o chefe da tribo, e o que vai acontecer se você perder? Se você ganhar, beleza, vai ganhar o cinturão, nossa, você vai ser ali o top entre o nosso povo, mas e se você perder? Você tá preparado para reconhecer o chefe da tribo? Eu vou pôr um adendo aqui, gente, eu não aguento mais essa história de Tribal Chief, cara, não aguento mais. Eu não sou um fã do Roman Reigns, não fui um fã do Bloodline na época do Bloodline. E, sinceramente, cara, eu acho que acabou, entendeu? O Cody Rhodes venceu lá o cinturão 2 anos atrás, terminou sua história, enterrou a Bloodline. No começo ali de 2025 ainda teve aquele negócio do Lula Fala, os negócios lá, cara, que acabou, entendeu? E tava bom sem, cara, tava legal sem. Mas eles vão querer retomar com isso, provavelmente, embora o Jacob Fatu tenha dito que não, vai reconhecer chefe da tribo nenhum, porque ele vai ganhar esse combate. O que dá a se entender é que em algum momento o Fatu deve passar pro lado do Reigns, nem que seja para trair ele um pouquinho mais pra frente, mas isso deve acontecer. Que é uma grande pena, primeiro, que o Fatu é um ótimo lutador, e segundo, que isso expandiria a Bloodline, né? Então aí já seriam os Usos, já seria o Fatu ali no meio, que é um ótimo lutador, e isso deixaria o Reigns ainda mais guarnecido, enfim, aquela história que a gente já conhece, que a gente viu nos últimos anos. Mas enfim, foi basicamente esse o primeiro segmento da noite. Sem nenhuma novidade aqui, nada de novo no front, já vou dar a bola pra frente e seguir. Vou ressaltar aqui, durante todo o show, houve um segmento do Homem Gengibre, do funeral do Homem Gengibre, que aconteceu nos bastidores, que foi muito engraçado, foi muito bom, muito bem feito. Momento galhofão total, mas muito bem construído, né? Eles ficaram pegando algumas fotos históricas da WWE, tipo na época do DX, na época do Raw is War, na época que o Undertaker perdeu a streak, sabe, momentos históricos da companhia, e pondo fotos com o Homem Gengibre ali, claramente ou IA ou Photoshop, mas foi engraçado, cara, a galera da brand reagiu bem, né, o pessoal do SmackDown riu bastante, então funcionou, né, e isso é o que importa no final de contas quando você vai fazer um show. Mas continuando, a primeira luta da noite foi uma luta entre Tama Tonga e o nosso queridíssimo Damian Priest, cara. Uma luta que foi marcada após o ataque que eles fizeram na dupla do R-Truth com o Damian Priest na semana passada. Resumidamente, cara, uma luta entre dois grandalhões, né? O Tama Tonga com 2,6 m, o Damian Priest 1,90 m, ele lá vai cacetar, então uma luta mais lenta, necessariamente mais lenta. Mas boa, cara, não foi uma luta lenta e ruim, foi uma luta lenta e boa. Nos primeiros 2, 3 minutos, o Tama Tonga destruiu o Damian Priest do lado de fora do ringue, tacou ele em barricada, deu slam na mesa, deu slam no poste do ringue. Depois eles voltam pra dentro do ringue. Durante uns 3 minutinhos o Damian Priest reage, acerta várias voadoras, acerta um voo da terceira corda emendando um clothesline no Tama Tonga. Consegue derrubar ele, né? Consegue sequências muito boas ali. Logo depois começa ali uma série de confusão entre o Solo Sikoa do lado de fora, o Tama Tonga, aí vem o R-Truth também, vira aquela brigueira lá fora. No final de contas, o Damian se distrai, o Tama Tonga vai lá e manda um chokeslam pra 3, um chokeslam que foi, sei lá, uns 2,5 metros, né? E é legal porque nesse chokeslam do Tama Tonga é aquele chokeslam que o cara segura, né?
no alto adversário por um tempo e depois acerta o golpe. Demonstra muita força. Cara, foi uma luta boa. Tá, uma luta boa. Não foi uma luta que deixou a desejar, não. Lenta, mas com bastante ação. O tempo inteiro os dois estavam se batendo ali, tacando um ao outro na barricada, enfim. Talatonga não é mau lutador. Isso é interessante também. Estão construindo o Talatonga como algum potencial, né? Vai ser um lutador desses que, tipo, olha, a luta contra o Talatonga é complicado. O que é bom, serve para elevar lutadores. Você ter esse tipo de lutador fortão, enorme no plantel, serve. É bom, é útil. Uma luta nota 2.75 ali para preencher show, foi legal. Vitória do Talatonga, serviu para elevar o Talatonga. E, enfim, basicamente isso. E acirrar um pouquinho ali os nervos entre o Solo Sikoa e o Tamatonga do lado de fora. Em seguida a gente teve uma outra luta, que foi uma luta do Rick Saints contra o Matt Cardona. Luta rápida também, 5 minutinhos. Cara, não teve muito o que dizer aqui não. Uma luta para apresentar oficialmente o Rick Saints aí na WWE. Lutou semana passada contra o Cody Rhodes, uma luta legal. Essa semana fez agora contra o Matt Cardona, que já é um lutador ali, lower card, um jobber total. Luta boa, cara, equilibrada. Cada momento um tava se sobressaindo ao outro. Mas no final de contas, o Rick Saints levou aí, depois de um tornado DDT do seu finalizador. Cara, uma luta de nota 2,5 no máximo. Foi bem rapidinho mesmo, né? O Rick Saints é um bom lutador, tem técnica e tudo, mas eu só não vejo agora cenário de título para ele tão cedo. Eu acho que ele subiu num momento complicado, cara. Principalmente porque você tem aí, junto com ele, cara, alguns nomes que subiram também, como, por exemplo, o próprio Bafemi, o Trick Williams, que tá no hype total também, vocês vão ver mais pra frente. Então acho que ele vai ficar um pouquinho ali, assim como o Ethan Page, vai ficar flutuando ali em algumas feuds e tudo, até surgir o momento para conseguir alguma coisa. Em seguida dessa luta, a gente teve um momento onde foi um segmento que funcionou da seguinte forma, foi um segmento longo. Primeiro aparece o Paul Heyman entrando na sala do Nick Aldis, ele conversa com o Nick Aldis, entrega o contrato do Gunther e fala, olha, o Gunther vai assinar com você, vai assinar com o SmackDown, né, mas a gente precisa ter alguns acordos, é um lutador que você sabe, é um lutador grande, é um lutador icônico e tudo, então tem que respeitar ele também, não pode ficar querendo dar esculacho no cara. Aí o Gunther chega, olha o contrato ali, e quando ele vai assinar, o que acontece basicamente é que o Cody Rhodes entra na arena, né? Entra e começa a esculachar o Gunther no ringue, o Gunther fica puto, sai, sem assinar. Basicamente o Cody Rhodes intimando, mano a mano, fala, olha, você vai vir aqui, a gente vai ter uma luta, mas você precisa vir olhar nos meus olhos e fazer uma luta mano a mano, em vez de ficar me atacando pelas costas, porque você é fraco. Enfim, basicamente esse é o tom da promo do Cody. Depois vem o Paul Heyman pro ringue, o Paul Heyman tem um breve debate ali com o Cody, fala, olha, você quer muito enfrentar o Gunther, eu sei, você vai ter essa luta, eu sei que você tá querendo pegar ele, mas você vai fazer ele assinar o contrato então. Deu ali o contrato na mão do Cody, falou, ó, faz ele assinar, agora bola pra frente, isso aqui é um favor que eu devia pro Gunther, ok, já paguei meu favor, tchau, tchau, até a próxima, né? Foi uma interação bem legal, mostra que o Paul Heyman, ele não é submisso a todo lutador que aparece, ele realmente faz alguns favores, mas no final de contas alguns são apenas favores mesmo. O que acontece depois é que o Gunther vem, tenta atacar o Cody pelas costas, ele reage, consegue botar o Gunther pra fora. Os dois vão ter provavelmente uma luta naquela turnê europeia, não sei exatamente onde vai ser, eu acho que na Itália, né? Itália ou França. Mas no final de contas foi isso, né? O Cody consegue despachar o Gunther após esse segmento. Corta então pro take seguinte. A gente tem um outro segmento, dessa vez com a campeã de dupla, as campeãs, né, de duplas femininas, Paige e Brie Bella, sobem no ringue para falar que muita gente tá falando que elas já passaram da idade, que elas já são lutadoras de outra época, que não tem mais espaço para elas. Aí a Brie fala, não, mas a gente tá no auge da nossa forma física, da nossa técnica e tudo, então a gente vai lutar por muito tempo ainda, a gente dá conta. E o que acontece depois? A Fatal Influence entra no ringue, começa a dizer que depois da Jessie Jane vencer um cinturão individual das mulheres, elas vão atrás do cinturão de dupla. Entra também a Irresistible Forces lá, a Nia Jax e a Lash Legend, arrebentam as campeãs, falam pra Fatal Influence que elas estão no fim da fila, que elas ainda vão ter que ter mais uma chance pelo cinturão. E basicamente é isso, que deixa subentendido. O Fatal Influence vai tentar dominar toda a brand, tá? Vão tentar ter um cinturão principal na cintura da Jessie Jane, a gente vai ver qual cinturão vai ser, não tenho certeza ainda, pode ser até um norte-americano, desde que seja um cinturão
solo, e também o cinturão de duplas ali nas outras duas garotas. Cara, vai ser interessante se eles fizerem isso, porque a Fatal Influence tem potencial demais para ser uma stable feminina dominante, tá? Quem viu o NXT sabe muito bem o que eu tô falando. 3 lutadores de muita técnica, de muita velocidade e personalidade. Cara, eles têm um tesouro ali na mão, eles têm que ir lapidando para dar certo. Em seguida, o que acontece é que entram ali no ringue a Rhea Ripley e a Charlexia, né, a dupla da Charlotte com a Alexia, para a luta de trios que tinha sido marcado com o Fatal Influence. Cara, começa a luta, uma luta boa, teve ali uns 10, 12 minutinhos de duração, e basicamente o booking da luta foi o Fatal Influence começava a lutar bem, alguém ali do trio adversário fazia tag, a outra lutadora entrava e dominava. E foi assim durante boa parte da luta, mostrando que a Fatal Influence é um grupo muito bom, muito forte, muito entrosado, que dá conta de lutar contra essas veteranas, mas que ao mesmo tempo elas não são ali absurdamente invencíveis, né? Então colocaram também a Rhea para ter ótimos momentos na luta, a própria Alexia teve bons momentos na luta ali de domínio, a Charlotte também. Então assim, principalmente a Charlotte com a Rhea revezaram muito o protagonismo dessa luta, para demonstrar, e tem que ter essa questão, né? Não dá para você pegar também as iniciantes ali, as calouras, e por mais que tenham qualidade, que você vai levar elas, deixar elas ficar se sobressaindo a seu elenco principal de lutadoras históricas o tempo inteiro, né? Não pode. E durante a luta, isso foi demonstrado, né? A Fatal Influence majoritariamente apanhou durante a luta. Mas foi uma luta muito boa. No final de contas, houve a interferência da Jade Cargill do lado de fora, que ataca a Rhea Ripley, o que distrai o trio e faz com que a Jessie Jane acerte um DJ KO para 3 em cima da Alexa Bliss. Vitória novamente do Fatal Influence. Pois é, apanharam durante a luta, mas venceram mais uma luta. As meninas estão com tudo, cara. Em seguida entra ali Bifeb, Michin, e elas atacam a Alexa, a Charlotte e a Rhea o tempo inteiro. E, cara, basicamente isso. Voltaram, né? Voltou esse triozinho. Nossa senhora. Rapaz, só Deus na causa, viu? Jade Cargill, Michin e Bifeb. Que trio triste, cara. Triste. Nossa, até a Michin tem qualidade de rim, mas as outras duas são muito fracas. Sei lá. Enfim, rolou isso, tá? Sobre a luta, cara, pra mim foi uma luta ali, nota 3 enquanto tava tendo luta, mas por conta da interferência que eu não gostei, que pra mim nem fez muito sentido, talvez uns 2,75 seja o mais justo para essa luta. Próxima luta da noite foi uma luta teve bastante luta essa noite, hein? Por mais que seja uma luta, um SmackDown pré-PLE, teve bastante luta. Em seguida da luta das meninas, teve então a luta do Tamatonga. Nossa, cara, essa luta foi uma luta mais demorada, né? Foi o Tamatonga contra o Royce Kiss, cara, que basicamente está tendo algumas interações com o Solo Sikoa, que quer trazer ele pro MFT. O Royce Kiss também, ele ajudou no começo da noite o Damian Priest com o R-Truth, quando o MFT foi pra cima deles depois da luta querer esculachar todo mundo. Foi marcada essa luta. Basicamente funcionou do seguinte modo booking. O Royce Kiss começa dominando com a força dele. Logo em seguida, o Tamatonga, com a velocidade e técnica e violência, consegue dominar o Royce Kiss, tá? A luta, cara, teve uns 10 minutos, talvez, uns 9, 10 minutos. Eu diria que o Royce Kiss dominou por uns 3, tá? A maior parte da luta foi dominada pelo Tamatonga, limpo, sem interferência do MFT, tá? Sem interferência, porque isso também foi parte da storyline ali, do storytelling. Basicamente, o Solo falando o tempo inteiro pro Tamatonga não interferir, falando, não, o Tamatonga vai ter que aprender a lidar sozinho com as coisas, tem que aprender a se virar sozinho um pouco também, é isso aí. Vão separar o Tamatonga desse grupo, evidentemente, eles querem dar um push pra ele. E a história foi essa. E mesmo assim ele estava conseguindo manter um ótimo desempenho contra o Royce Kiss, né? E no final de contas, o que acontece é que o Tamatonga, reclamando com o Solo Sikoa do lado de fora dele, não tá ajudando ele durante a luta, em momentos que ele distrai o juiz e eles se recusam a atacar o Royce Kiss, acaba sofrendo ali uma sequência de golpes do Royce, que termina num Spinebuster para 3. E o Royce Kiss vence a luta.
O Solo Sikoa não vai consolar o Tama Tonga, nem xingar nem nada, ele entra no ringue para parabenizar o Rice Kids pela vitória, né? E evidentemente trabalhando essa junção do Rice Kids no grupo do Solo Sikoa. Mas enfim, é isso, a luta acaba e ali no vestiário, logo em seguida, o que acontece é uma interação entre o Shinsuke Nakamura e o Tama Tonga, falando para ele sair logo dali, porque não tem espaço para ele naquele grupo, são traidores, né? E o Shinsuke esperava mais do Tama Tonga. Luta boa, tá? Luta gostosa de assistir, um powerhouse clássico, que é o Rice Kids, contra um lutador técnico e ágil do Tama Tonga. Cara, uma luta nota 3,25, luta bem bacana, dinâmica pra TV, funcionou bastante. E no final de contas a gente teve o main event. Cara, o vídeo já tá longo e o main event não foi uma luta. Vou ser breve. O main event foi o velório do boneco de gengibre. É isso. O que vale a pena ressaltar, o quão o Trick Williams está hypado. O Trick Williams está hypado demais, cara. Ele entra, o estádio até treme das pessoas cantando a música dele. É um negócio insano. Vale a pena ressaltar que as pessoas estão considerando ele como se fosse um face, mesmo ele não sendo ainda oficialmente. Tá? O Trick Williams é um heel, tá bom? Um heel, né, que durante o tempo inteiro foi heel. No WWE vem sendo esse cara arrogante, então era pra ser um heel, mas o público tá gamado no cara, não tem como, vai ter que fazer um face turn aí em breve, provavelmente. E, cara, foi ali eles fazendo aquela galhofada toda, cantando música pro boneco de gengibre, em seguida entra o coitado do Sami Zayn, puto, falou, gente, vocês estão de brincadeira, que vocês estão levando isso a sério, isso é um absurdo, esse cara aqui gastou uma grana pra fazer isso, que é um main event do SmackDown, um velório com boneco, isso é uma idiotice. O que acontece é que aquele rapper, que eu esqueci o nome, é Liu Yali, né? No final de contas, levanta ali do caixão na fantasia de boneco, tira o chapéu e é ele, e eles atacam o Sami Zayn. Em seguida, o Trick manda um finalizador, era tipo uma armadilha ali pra atacar o Sami Zayn no final de contas, né? Mas foi isso. Nem vou dar muita continuidade, serviu só pra acirrar um pouco os ânimos pro evento do Backlash. Cara, um show legal, um show dinâmico, um show bem longo, como vocês podem ver pela duração do vídeo, mas teve boas lutas, teve bons segmentos, preparou bem o terreno pro evento aí que vai acontecer na data de hoje, né, a partir das 7 horas, o Backlash. E é isso, um show ali nota 7, 7,5, né, valeu a pena assistir. Bom, tô animado pro show de amanhã, acho que vai ser um evento bacana, vai ser um PLE bem marcante desse ano. E é isso aí, se você tiver interesse em saber a minha opinião, quiser saber também um resumo desse show após o show, corre aqui no Espaço Wrestling BR que a gente vai ter um vídeo para isso. Do mais é isso, abraço e até a próxima.